A gente teve mudanças, né, nas taxas de juros e em alguns casos a gente teve aumento, em outros casos a gente teve diminuição. Então, quando a gente pega aqui, isso aqui está escrito por modalidade, mas aqui é de consignado. Né? Então, quando a gente olha as taxas de juros ao ano do consignado, a gente teve um pico ali no fim do ano passado, né, e consignado aqui, explicando um pouco, né, é aquele crédito que ele vai ser descontado em folha. Então, quando a gente está falando, inclusive, de beneficiários do INSS, quando a gente está falando de servidores públicos, isso já é descontado na própria fonte. Né? Então, a gente teve um pico ali que chegou quase a 28% no final do ano, que também foi o pico de concessões, né? Para quem não lembra, esse era o período eleitoral, né? Então, a gente teve um pico de concessões ali entre setembro e outubro, né? E também entre as maiores taxas de juros. Então, as pessoas se endividaram mais naquela época com taxas de juros mais altas. Aqui elas estão em patamares anuais. Depois a gente tem um arrefecimento dessa taxa, a gente está hoje com 25% e 40% em média, né, das taxas, né, cobradas aí, né, das taxas de juros anuais, numa modalidade que tem praticamente ali a garantia que não vai ter uma inadimplência, né? Principalmente se a gente está falando de folha de pagamento de servidor e beneficiário do INSS. O recurso já vai ser recebido, né, o salário já é recebido com esse desconto do consignado. Então, assim, uma taxa de 25,40% ao ano, em média, porque tem maiores e tem menores, para uma modalidade que tem ali a segurança, né, André, do consignado em folha, é bastante absurdo. E quando a gente olha também as concessões, elas vieram caindo, né? Elas tiveram um momento melhor aí em maio, mas em julho elas voltam aí a subir um pouquinho em relação a junho. Quando a gente olha as taxas de juros das outras modalidades, aí a gente começa a ver, inclusive, taxas mais altas. Se puderem aqui colocar aquele outro gráfico, esse mesmo, com as taxas de juros por modalidade, a gente vê que o crédito livre aí é um crédito geral, tá? É o crédito, vamos pensar assim, todas as modalidades praticamente juntas de crédito livre, considerando pessoa física, considerando pessoa jurídica. A gente tem uma média de 44, e tinha, né, em junho, uma média de 44,60% ao ano, e isso caiu para 44,30%. Então, num geral, o crédito livre, que é aquele que não tem um direcionamento, tanto para as pessoas físicas como jurídicas, em média melhoraram, aí caíram um pouquinho. Quando a gente olha as taxas de crédito livre só para as pessoas físicas, então excluindo ali as empresas, né, as pessoas jurídicas, a gente vê que o crédito estava em 59,10%, um patamar bem alto ao ano. Então, a gente vê que quem paga as maiores taxas aqui no Brasil são as pessoas físicas, não as jurídicas, né? Então, as pessoas físicas tinham aí uma taxa em média de 59,10 em junho, isso caiu para julho em 58,50, então teve uma diminuição. O cheque especial, olha essa taxa, gente. O cheque especial é aquele cheque especial que a gente pega aquele empréstimo, vamos pensar, porque é um empréstimo de curto prazo, então a gente ficou negativo na conta, está usando o cheque especial. O cheque especial tinha uma taxa de 134,5 e caiu para 132,5. Apesar dessa queda aí de 2 pontos percentuais, a gente ainda tem uma taxa de 132 ao ano no cheque especial. Aquisições de veículos, que também tem ali o veículo como garantia, porque se você não pagar, né? Se você não pagar para o banco o seu carro, se você não pagar para o banco o seu imóvel, ele vai tomar de você, né? Então, a gente tem a garantia do bem por trás desses financiamentos, né? Que as pessoas têm muito medo que quem vai tirar a casa delas e o carro delas é o comunismo, mas quem vai tirar mesmo é o banco. Então, a gente tem ali a taxa de 26,80% no mês de junho, e agora em junho 26,10%. Então, aqui uma queda também, mas uma queda bastante pequena. Agora, quando a gente vai para taxas de cartão, aí a coisa piorou, né, que são essas 3 últimas que vocês estão vendo aí. No rotativo, a gente tinha uma taxa em junho de 437% em média de juros cobrados no rotativo, e essa taxa cai para sobe para 445,70. Então, uma taxa aí que subiu quase 9 pontos percentuais em um mês para o outro de rotativo de cartão. Então, aqui a gente vê, né, quais são as maiores taxas cobradas e para onde vai, onde é sequestrado aí o dinheiro do trabalhador brasileiro e para onde vai, né? Não só naquelas taxas absurdas cobradas ali em cima,
mas também nessas absurdas cobradas aqui embaixo. Parcelamento do cartão, quando você parcela a fatura, né, que não é o rotativo, é um parcelamento de fatura. 196 no mês passado, 198 nesse. Então, olha que taxa gritante aqui. E aí, quando a gente pega juros totais, né, que são aí uma média praticamente dos 2 primeiros, os juros totais saíram de 104 para 102. Então, a gente teve aí uma redução dos juros totais, mas aqui quem puxou muito para cima os juros do cartão nesse mês foi o rotativo, né? Então, aqui a gente vê para onde vai realmente o dinheiro, né, do trabalhador, né? Então, quem é endividado no Brasil, que é uma parcela grande, né? Pelo menos aí 78% dos brasileiros se veem com dívidas, né? A gente vê que é para o banco que está indo, né, a renda do trabalhador. Né? Porque se 78% das pessoas estão endividadas a esse tipo de taxa, a gente vê como é que está a situação. E aí a gente entende porque também a inadimplência está tão alta